Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui nos nossos devocionais semanais. Já estamos aí na 55ª semana, já foram 54 salmos e um dos vídeos foi dedicado ao salmista Davi. Quando nós olhamos para o Salmo 54, ele é um salmo que já de início nós encontramos a informação de que ele é um salmo masquil, e você já viu isso nos vídeos anteriores que nós fizemos, que quando se refere a um salmo masquil, esse salmo é um salmo de instrução, de ensinamento. Esse ensinamento, que é trazido no Salmo 54, é a instrução de que nós devemos sempre nos lembrar, no momento em que sofremos o medo, sentimos o medo, lembrarmos de que a força e o amor do nosso Deus é muito superior a qualquer perigo ou ameaça que possamos sofrer. Algumas informações preliminares, como nós costumamos fazer em cada um dos vídeos. Esse salmo é um salmo de Davi, mas Davi compôs esse salmo, escreveu esse salmo quando ele ainda não era rei em Israel, mas ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. É um salmo que foi entregue para o músico mor, mas com a orientação, com a determinação de que o músico mor dirigisse então a congregação utilizando instrumentos de corda. E você já viu também nos vídeos anteriores que nós fizemos essa palavra, neginote, que significa instrumentos de corda. Por fim, nós olhamos e identificamos claramente a divisão desse salmo, o que também já foi informado em vídeos anteriores. Você já sabe, e eu não perderei tempo explicando isso. É a palavra selá. Então existe uma pausa já original nesse salmo e ela é encontrada no final do versículo 3. O contexto desse salmo, em que esse salmo foi escrito pelo futuro rei Davi, né, porque ele ainda não era rei, como eu falei, ele é facilmente identificado na própria instrução do salmo, e ele se encontra em 1 Samuel, no capítulo 23. Você tem ele mais especificamente do versículo 14 ao 29, mais especificamente, ainda mais detalhadamente, no versículo 19, mas é interessante que você leia todo o capítulo 23 de 1 Samuel e você então enxergue exatamente a situação em que Davi se encontrava naquele momento, as aflições, as inquietações que certamente tomavam conta do seu coração, numa situação extremamente perigosa, numa ameaça gravíssima de morte por parte do próprio rei Saul e de seu exército. Leia lá 1 Samuel capítulo 23. Saul perseguia Davi e intencionava matá-lo. E Davi estava junto de seus guerreiros e ele havia fugido então para o deserto de Zife. E os zifeus foram então até Saul e alcaguetaram, ou seja, entregaram, deduraram Davi para o rei Saul, entregando a posição do rei Davi. Mas Deus livra Davi das mãos de Saul e faz com que a maldade dos zifeus venha por terra. Quando nós olhamos para esse salmo, como eu já falei, a palavra selá define para mim então a divisão desse salmo em duas partes. E a instrução, volto a repetir, é muito clara. Quando você tiver medo, haja como Davi. Lembre-se da força e do amor do seu Deus, do nosso Deus. Então, a primeira divisão, o medo, a inquietação, a angústia, a incerteza, a insegurança. E eu faço a leitura do versículo 1 ao versículo 3. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque os estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha alma. A minha vida. Não tem posto Deus perante os seus olhos. E aí a gente encontra a pausa, selá. Davi, nós conhecemos, temos muitas informações dele na Bíblia. Era um homem, lá quando ele surge diante dos guerreiros de Israel, enfrentando Golias, um jovem ainda,
destemido, ousado, corajoso, que matava urso e leão, que destruía exércitos, esse homem, Davi, forte, corajoso, homem de guerra, também sentia medo. Como cada um de nós também sente, e temos as nossas inquietações. Davi sabia que na sua força ele poderia ser destruído. Destruído por homens mais poderosos e mais fortes. Aqui ele era ameaçado de morte pelo rei, por Saul, que tinha à sua disposição todo o exército da nação de Israel. Mas Davi deixa claro que esses homens não se importavam com Deus. Até mesmo pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o problema, com a raiva que Saul tinha com Davi, com os problemas que estavam existindo na relação entre Saul e Davi, pessoas que estavam completamente alheias àquela situação. Elas se intrometem na história, que é a questão dos Zifeus, a fim de acirrar os ânimos de Saul contra Davi, para que Davi fosse morto. Não se importavam com o dano que Davi sofreria de forma injusta, não se importavam com o sangue de um inocente, desde que eles pudessem ter a alegria, o favor do rei ao olhar para eles. Por isso, Davi clama a Deus por sua vida e certamente pela vida daqueles que o acompanhavam e eram fiéis a ele. Quando nós olhamos então o versículo 1 ao versículo 3, vemos esse poderoso Davi, homem de guerra, que sentia medo. Era ser humano, carne e osso, como qualquer um de nós, mas que sabia que em Deus ele podia confiar e clamar pelo seu socorro. Segunda parte, a confiança de Davi sendo expressada nesse salmo, do versículo 4 ao versículo 7. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aquele que sustém a minha vida, a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. Destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Davi sabe que Deus é o seu ajudador. O Senhor não desamparará Davi e nem os que com ele estão, porque Davi ama e segue o Senhor, é obediente a Deus. Deus é justo, retribuirá o mal para os inimigos que atentam contra a vida de Davi, que querem se impor contra ele. É Deus quem levará a causa de Davi. Davi sabe que Deus destruirá cada um deles, porque Deus é fiel e Deus é verdadeiro. Davi também sabe que ao final o que restará, ao invés de medo, será agradecimento e louvor, porque o Senhor é bom. Davi tem certeza de que estando ao lado de Deus e da verdade, verá ao final a derrota dos seus inimigos. O medo é algo que todos nós sentimos. Aliás, é uma dádiva de Deus, pois o medo nos protege dos perigos que podem causar males a cada um de nós. Mas o medo também pode fazer cada um de nós refém dele, nos impedir de cumprirmos nossas obrigações, nossas tarefas e de experimentar a alegria de viver. Devemos dominar o medo, e a melhor forma é estarmos certos de que estamos obedecendo a Deus e que Ele é mais poderoso do que qualquer ameaça e não deixará de agir em nosso favor. Deus os abençoe.